Projeto Papo Amigo, chave Pix programa papoamigo@gmail.com. Saulo Tadeu Apes, agora você pode ajudar o nosso trabalho a prosperar. Faça qualquer contribuição e seja feliz. Lei é uma lei que exige isso, e quem não cumpre está cometendo crime de responsabilidade. Acabou. Se não responder aos questionamentos, certo? E então, mas veja bem, essa questão do cidadão isolado agir, fiscalizar as ações do seu candidato, do seu eleito, né? Sozinho fica difícil. Exato. Como ficava difícil a questão de ele fiscalizar um projeto mal feito pela prefeitura ou com suspeita de alguma coisa errada. Né? Ele não sabe quais são os caminhos. Gostei da expressão, suspeita de alguma coisa errada. Gostei. Então ele não sabe os caminhos. Então foi aí que eu agi em 2019. Eu me questionei, o que eu posso fazer para tentar ajudar de alguma forma a resolver alguns problemas que nós estamos vivendo, que vemos aí a falta de honestidade, o mau emprego de verbas, uma série de situações, né? Deixando o povo cada vez pior. Aí eu me deparei nas pesquisas com um movimento, né, que era chamado de, que futuramente eu até coloquei outro nome, né, que chama-se Cidadão Fiscal. Cidadão Fiscal. Existia uma ONG que chamava... Cidadão Fiscal, não, gostei desse nome, hein? Cidadão Fiscal. Qual era o objetivo? Nessa ONG, era o quê? É o de fiscalizar justamente as ações do governo municipal ou outras situações que requeresse isso. Sim. E então ela cumprindo a lei de acesso à informação, que dá esse direito para cada cidadão, qualquer um do povo pode pedir. Só que fica difícil a pessoa sozinha conhecer os caminhos. Ela vai achar uma série de interrupções, uma série de obstáculos para não prosseguir. Aí então eu criei um movimento Cidadão Fiscal. Inclusive busquei esse subsídio em São José, que é a região metropolitana de Florianópolis, com um coronel que fazia parte desse Cidadão Fiscal lá. Sim. E trouxe para cá. E aí juntei um grupo, principalmente dos amigos do Exército, antigos, né, que convivíamos, e tocamos o barco. Só que impetramos dois pedidos ao prefeito, entramos com 2 pedidos ao prefeito, para questões uma já era público e notório, foi uma iluminação tipo Paris, que ele fez na Praia de São Vicente, e que não houve licitação. Loucura, hein? Loucura, hein? Milhões de valores, né? Simplesmente ele só foi multado pelo Tribunal de Contas. Não pode deixar ligado, deixa o celular ligado, não tem problema. Foi multado pelo Tribunal de Contas. E somente, pode deixar ligado, e somente isso, né? E aí cabia também o crime, o cometimento do crime. Sim. Em cima dessa questão da licitação não feita. Por quê? Porque não houve transparência. Entendi. E eu achei que era muito pouco essa punição. Aí então eu criei esse movimento, entrei com todas as formas possíveis para poder obter as informações. Sim. E me foi negada. Primeiro eu comecei com o secretário não respondeu, fui ao prefeito, que era o responsável pelo município. Sim. Também não me respondeu. Aí eu entrei empreitei uma ação no Ministério Público contra o prefeito. Crime de responsabilidade. Logo com quem fosse se meter, né? Com o Silas, né? Logo com quem. Crime de né? responsabilidade. Pronto, por não ter respondido uma obrigação da lei. Sim. E não cumprindo o que a lei determina sobre isso. Você sabe que isso me deixa, eu fico indignado pelo seguinte, por exemplo, eu tenho aqui o meu amigo Pedro, que às vezes eu brinco com ele, chama de tio Pedro, né? O tio Pedro é uma brincadeira que a gente fazia para um professor que eu tinha na faculdade, chamado de tio Pedro. E era um doce de pessoa, era uma pessoa muito agradável. E o Pedro, ele é um empresário. E ele paga um preço caro no Brasil. Você ser empresário no Brasil é ser o herói. É uma coisa de louco. Quer dizer, ô Pedro, em poucas palavras, como é que você se vê hoje como um empresário no Brasil cheio de sonhos e de vontade de crescer e prosperar, gerar postos de trabalho, de repente ajudar nesse projeto da metropolização aqui que o Silas está falando, porque querendo ou não, a indústria, o comércio, o produto, o serviço é o que movimenta, é a venda, né, a compra de produtos e serviços que movimenta uma cidade ou um país. Ou eu estou errado? É isso mesmo.
a empresa, né, o empresário, a indústria que você falou, ela que movimenta toda a economia. Esse PIB que nós temos aí, ele é gerado por onde? Ele é gerado pelos negócios que são feitos para o Brasil. E você tem um sócio que é o governo. Se o seu negócio der certo ou não, o governo recebe. Entendi. Tá? Eu vou dar um exemplo rápido para você. Você emite uma nota hoje, agora durante o mês de setembro, hoje é dia 22, você vai pagar o imposto dia 1º, e muitas vezes você vai receber daqui a 60 dias do teu cliente. Então o governo recebe antes de você. Meu Deus Então do céu. É complicado, isso precisa ser mudado, precisa ter várias mudanças. Nós estamos fazendo aí uma reforma tributária que está acontecendo no Brasil hoje, e essa reforma que está acontecendo, ela é muito perigosa. Porque ela não vai... Essa reforma que está sendo feita hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, nós vamos precisar mexer de novo em tudo isso. Estão fazendo só uma cortina de fumaça, na verdade, isso hoje. Desabafo. Ô Silas, você como dentro dessa ideia da metropolização, também tem esse questionamento de impostos, geração de postos de trabalho, tem tudo isso também, ou não? Olha, veja bem, aí até terminando aquilo que o raciocínio estava falando sobre em termos com a impetrei a ação, foi recebida pelo Ministério Público como crime de responsabilidade, que já era impeachment isso aí. Sim. E uma outra ação também, nesse mesmo sentido. Só que aí surgiu imediatamente, foi no fim de 2019, 2 meses depois surgiu a pandemia. Então ficou tudo estagnado. Não sei como é que se encontra hoje. O prefeito não foi reeleito, né? E não sei como é que se encontra a questão dele na justiça. Loucura, hein? Né? Loucura. E isso está relacionado da mesma forma ao cidadão fiscalizando o seu deputado. Ele não sabe como fazer. Isso que é o então, problema. por isso que eu estou criando esse movimento cidadão fiscal, ou movimento pela metropolização, pela continuidade da metropolização da região Baixada Santista, né? Com grupos, tá? E através dos grupos sociais, a gente trazendo pessoas para participarem. Tá? E o cidadão vai poder participar, vai poder fiscalizar. Como? Ele vê qualquer problema que ele estiver sentindo que está errado, ele comunica no grupo. Mas ele pode questionar, tipo assim, olha, eu estou pagando X% de imposto por mês ou por ano. Ele pode questionar isso também ou não? Pode, tanto na lei de... Onde o dinheiro está sendo aplicado, como está sendo aplicado. Na lei de acesso à informação, total, pode, totalmente. Só que ele é tolhido de seguir no caminho, ele é interrompido. Não dão crédito a ele, e ele não sabe o que fazer. Ele vai constituir um advogado? Criam-se obstáculos. Exatamente. Para combater obstáculos. Exatamente. E a mesma coisa era o que havia com os nossos eleitos. Por quê? Porque a obrigação dos nossos deputados é servir a sua comunidade. O artigo 1º da Constituição estabelece que o poder emana do povo. Do quê? Artigo 1º da Constituição Federal. Constituição, me lembro. O poder emana do povo. Me lembro. Constituição, me lembro, claro, me lembro. E seu nome será representado, né? Sim. Pelos Constituição, me lembro. Claro. Eu queria abrir o coração aqui, mas eu não posso. Nem Alexandre, né? Não, mas assim, mas eu me lembro. Constituição, que tem que seguir dentro das 4 linhas. Então tem uma história assim. E será representado por seus representantes eleitos que o representarão? Sim. Né? Sim. E veja bem, só que esses representantes eleitos não estão lá para fazerem o que pensam, o que querem. Ele está lá para atender o que o seu eleitor precisa. A demanda, né?